que a gente vai precisar de tempo, porque as crianças precisam de tempo e, principalmente, as nossas professoras precisam de tempo, porque elas se doam, é um trabalho voluntário, elas perdem aqui em cima de ter a palavra aqui em cima e elas ficam lá embaixo com os nossos filhos. Então, em respeito a elas, é que a gente pede um pouquinho de paciência, um pouquinho da boa vontade de vocês, do ouvir, parar de conversar essa hora, para prestar atenção nas nossas crianças e nas nossas professoras também. Lembrando que é a última vez que eu acho que vocês veem esse 13º desse jeito, porque hoje a gente tem reunião e hoje a gente tem muitas surpresas para as nossas professoras. Então, o próximo 13º vai ser bem diferente e vocês vão gostar. A gente está preparando coisas muito especiais. E a gente queria agradecer, eu já vou passar a palavra para as meninas, a gente queria agradecer muito a Jo, não estou vendo a Jo, mas a Jo fez mais alguma coisa para a gente, a irmã Débora, que mandou tinta guache, que a gente usou bastante as tintas para fazer as coisas do próximo trimestre, lápis de cor grande, que as crianças falaram, nossa, a gente tem lápis de cor grande agora. Elas estão aqui falando que não vão falar, gente. Pode um negócio desse? É igual, aí, depois, quando as crianças vêm, né, Rafa, e falam assim, tia, eu não vou falar, é porque elas vêm aqui, ó, os adultos, eu não vou falar nada, tá bom? Oi, gente, espera aí, ela vai falar assim, tá vendo? Fica com vergonha. O que a gente vai pedir para vocês é o seguinte, é uma coisa muito importante. Às vezes, vocês não podem se doar para ficar lá embaixo com a gente. Mas tenta perguntar para a gente, às vezes, o que a gente está precisando, o que as crianças estão precisando lá embaixo, porque eu acho que, com isso, vocês podem contribuir. E a gente pede para vocês que perguntem o que a gente precisa de bastante coisa. E a gente sempre precisa de bastante coisa. E uma outra coisa que eu vou pedir para vocês é um olhar atento, com o coração assim bem aberto. Porque as nossas crianças do jardim e dos primários, elas estão dividindo uma sala. Hoje a Camila e a Elaine estavam ensaiando a música que elas vão apresentar aqui. A Reginane e a Marcinha estavam sem fazer nada porque não dá para sobrepor a voz. Então, vamos pensar com um olhar atento, com o coração aberto, porque brevemente a gente vai precisar falar o coração de vocês para a gente conseguir um espaço para eles, em que eles possam adorar também da forma como vocês adoram aqui, em cima. Tá bom? Bom, eu e a Dulce vamos falar em uma vez só, né, Dulce? Que a Suzana já falou tudo, né, gente? Mais uma vez, queremos agradecer a parceria da igreja com o Ministério da Criança. Vocês estão sempre dispostos a ajudar a gente, seja lá embaixo, aqui em cima, e principalmente nas quartas-feiras, que está sendo quartas-feiras muito boas, né, para elas participarem. E já chamando todos vocês a participarem quarta-feira agora do Ministério da Criança. Teremos uma pregadora maravilhosa, então não percam, tá bom? A gente conta com vocês. Quem é? Quem será que é a nossa pregadora, tia Dulce? Quem será? Surpresa. Você só vai saber se você vier e prestigiar essa pequena pregadora, tá bom? Então a gente conta com vocês. Então, quer falar, tia Dulce? Bom dia, um bom sábado a todos os irmãos. Eu só quero agradecer a colaboração dos pais, né, que sempre que a gente pede alguma coisa individualmente, os pais sempre compreendem a necessidade da evangelização para os seus filhos. E aqui não existe um melhor ou à frente, outro atrás. Cada um, assim como o corpo de Cristo, né? Somos do corpo de Cristo, cada um tem uma tarefa a fazer dentro do departamento. As meninas são excelentes para montar as programações, escolher os pregadores mirins, e o meu trabalho é um trabalho mais atrás, nos bastidores, onde eu amo fazer. Então, eu vejo assim o Departamento Infantil, o Ministério Infantil, de uma forma muito gostosa de você estar trabalhando e ver a evolução através das crianças. E esse é o nosso trabalho, porque o que a gente ensinar para eles hoje é o que eles vão levar amanhã. Então, o Ministério Infantil não é, é para criança, então deixa. Não, é a base. É a mesma coisa, se a criança não mama o leite materno, mama um leite de outra mãe, né, de um outro animal, ele não vai ser tão forte futuramente quanto o leite materno, certo?
Então, é a mesma coisa, se a criança não recebe o leitinho espiritual diário em casa, aqui na igreja ela não vai mostrar o que ela aprende em casa. E se ela não aprende nada em casa, ela vai mostrar o nada na igreja, porque ninguém dá o que não tem, e ele não sabe. Não nasceu sabendo, depende de nós. Então, pais, avós, tios, tias, vizinhos, educadores, colaborem com o departamento infantil e com alguma criança da família de vocês. Muito obrigada, viu? Bom, então agora nós vamos chamar aqui o Hall do Berço, que eles têm uma apresentação muito especial, que eles estudaram aí durante todo esse trimestre. Feliz sábado, igreja. Os nossos pequeninos, nós somos do Hall, tia Dulce, tia Estela, tia Irenilda, e nós estudamos esse trimestre sobre Davi, sobre Daniel, e agora finalizamos José. E eles vão fazer a pequena apresentação de quando Daniel orava na janela, porque essas crianças, eles amam orar e falar com o Papai do Céu. E vocês vão poder presenciar um pouquinho do que a gente passa lá embaixo, das bênçãos que a gente recebe lá embaixo com todas essas crianças. E eu peço que os pais, por favor, pais, avós, tios, comprem a lição para os nossos pequeninos, estudem com eles, que eles conhecem, eles aprendem bastante. Eles são pequenininhos, mas é bom eles terem contato com a lição, eles saberem que são histórias da Bíblia. Isso edifica bastante a vida das nossas crianças. Que Deus abençoe vocês. Um pouquinho da fofurice que a gente está acostumada a curtir cada sábado lá. Cada um deles vão fazer a oraçãozinha aqui na janela. Eu vou precisar só do tapete, porque eles não podem ficar com o joelhinho doendo, gente. Eles oram no tapete. Adultos que quiserem também, viu? Prolongar o tempo de oração, pode providenciar um desse. A tia Dulce atende pedidos, ela faz um GG para vocês, tá? Vamos lá, quem é o primeiro que vai mostrar para a igreja como é que a gente ora? A gente vai começar dos maiores, então, por favor. Os maiores, né? Posição para a oração. Querido Papai do... Fala, filha. Muito obrigado pelo nosso dia. Em nome de Jesus. Amém! Vocês viram que lindo? Próximo, por favor. Davi, mostra para a igreja como é que a gente fala com o Papai do Céu. Por favor. Muito bem, Davi. Posição para a oração. Papai do Céu. Obrigado. Amém. Gente, olha Glória a Vitória. a A Vitória dele falando. Eu nunca tinha visto ele falar aqui. Eu estou emocionada. Glória a Deus. É uma grande vitória para ele e para nós. Amém. Próximo príncipe ou princesa. Vem Antonella. Antonella tem uma dificuldade para orar, vocês não têm noção. Posição para a oração. Papai do Céu, Papai do Céu. muito obrigado Obrigado pelas crianças que estão aqui na igreja. pelas crianças que estão aqui na igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O que eu falei? Tem dificuldade. O Theo vai falar, mamãe? O Theo também já está orando, que é a nossa ovelhinha. Vem, Theo. Vamos falar com o Papai do Céu, que é um privilégio falar com o Papai do Céu, né, Theo? Aqui. Olha, Theo, na janela, orando. Muito bem. Posição. Papai do Céu, obrigado por esse dia. Obrigada, Theo. Deus abençoe.
Amém. Por favor, pode vir o Davi. Vem, Davi, com a mamãe Esther. Davi também é o nosso pequenininho que vai falar com o Papai do Céu. E ele fica meio envergonhado. Aqui, aqui, amor, ó. Falar com o Papai do Céu. Mamãe vai ajudar. Amém. Amém. Muito obrigado, meu amor. Por favor, Dandan. Vem aqui orar no tapetinho da oração. Na salinha eles oram, viu, gente? Eles ficam um pouquinho envergonhados. Ah, eu vou emprestar o meu microfone, porque ele já é um rapazinho. Pai nosso, Pai nosso, que está nos céus, santificado seja teu nome, venha, venha teu reino, seja feita a sua vontade, assim como nós perdoamos na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá-lhe hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. e não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Porque teu é o reino, poder, agora para sempre. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Todos oramos? Que Deus abençoe. Vem cá, Eloá, por favor. Não quer? A tia te ajuda. Ela não quer. Não vai querer mesmo? Deus abençoe, igreja. Obrigada. Deus abençoe cada um de vocês, pequeninos. A tia vai usar esse, depois eu vou passar. Calma. Isso. Antonella, segura. Segura, Otávio. Feliz sábado, igreja.
Nós somos a sala do jardim. As nossas crianças vão apresentar uma música. Nesse trimestre, nas nossas histórias bíblicas, nós apresentamos 2 histórias, que foi a de Daniel, né, tia Elaine? Metade do trimestre nós apresentamos de Daniel e a outra metade nós apresentamos de José. E a musiquinha que eles vão cantar é sobre a história de José, que é a que finalizou o nosso trimestre, tá bom? Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. O Sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os Sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. Jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. O Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os Sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. E Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, um rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se tornou governador da nação. Os Sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê. Bom dia, igreja, bom sábado. Nós aqui estamos representando os primários. Nós temos um maior número de crianças, mas nesse momento não foi possível. A gente sabe que eles perderam a vovó, e então no momento eles não estão presentes. Mas são representados aqui pela Rafaela e pelo Anthony. Hoje eles vão falar um verso decorado no trimestre. Na verdade, o Anthony vai falar e a Rafaela está segurando aqui o nosso quadro das missões, do informativo, tá? De ofertas. Nós estudamos esse trimestre, né, Anthony? Sobre Êxodo, Moisés, e sobre Elias e Eliseu.
E o Anthony agora ele vai falar um verso decorado. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6, 23. Eu gostaria de agradecer aos pais pela colaboração, por estar sempre aqui presente. Vamos orar pelos netos da irmã Maria José. Eles fazem parte da nossa sala, mas infelizmente no momento eles não estão podendo vir. E peço aos pais que continuem comprando a lição, não esqueçam de comprar a lição e de estudar em casa com eles também. A lição traz várias coisas legais para se fazer em casa. Vamos aproveitar e vamos estudar com os nossos filhos. E eu agradeço a colaboração de todos. Bom, para a gente encerrar, a gente tem uma triste notícia para as tias do hall. Gostaria de chamar a Irenilda aqui, a tia Irenilda, a tia Esther e a tia Estela, elas que são ali da sala do hall. Elas vão deixar partir com o nosso coração partido a Antonella. A Antonella cresceu, evoluiu, né, Antonella? A Antonella agora deixa esse trimestre a salinha do hall e ela vai para o jardim, porque ela já está uma menina grande, né, Antonella? Você vai sentir saudade das tias? Muita, né? E as tias eu acho que muito mais, né? Então tá aqui o certificado, você pode entregar para Antonella. E eu gostaria de chamar aqui as tias do jardim, que é a Camila, no caso a mãe, né? E a Elaine. Então, que vocês possam receber a nossa preciosa, né? Na sala de vocês e acolham ela com todo o carinho, assim como ela foi recebida no hall do berço. Tira uma foto. Alguém tira uma foto aqui dessa galerinha? Junta aí todo mundo com a Antonella. Vem pra cá, Esther. Mostra o certificado. Mostra o certificado. Isso. A pose. A cara. Muito bem. Nós queremos agradecer a vocês pela paciência, compreensão, agradecer às professoras por toda a dedicação durante esse trimestre. Durante esse trimestre, igreja, continue orando pelo Ministério da Criança e participando junto com a gente também. Que Deus abençoe você, abençoe sua família e também aos pais que estiveram conosco durante todo esse trimestre ali, ouvindo o WhatsApp, né? Olha, atenção, tem que fazer isso. E vocês também estão de parabéns. Muito obrigada pela dedicação e comprometimento que vocês tiveram durante esse trimestre com as nossas crianças. E agora os minutos que se seguem é com os juvenis. Bom dia e um bom sábado a todos. Encerramos aqui a apresentação do Ministério Infantil e agora vamos abrir com chave de ouro a apresentação, que agora é tudo um ministério só. Ministério dos Adolescentes, mas nós temos ali a sala dos juvenis e dos adolescentes. E eu sou professor lá no juvenis e para mim é um privilégio enorme. Aprendo diariamente com as crianças, tem umas que dão mais trabalho que as outras, mas eu compreendo. Um dia eu fui criança também, né? E eu fiquei pensando, poxa, o pessoal da minha sala não é puxando sardinha não, mas é um pessoal tão inteligente, então vamos fazer algo diferenciado esse sábado, algo que vai exigir deles. E aí, o que a gente
propôs fazer? Um jogral. Então, eu gostaria de chamar aqui eles, né, para que a gente iniciasse aqui a nossa apresentação. Deixa eu ver, ó, aqui, ó, vocês dois. Bom dia, feliz sábado a todos. Nós, com a melhor turma da nossa igreja, iremos iniciar a nossa apresentação. Vamos lá? Tudo certinho? Então vamos. A armadura de Deus. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível. Contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firme. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas do fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito. Em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações para todo o povo santo. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci na fé. Agora o prêmio me espera, a coroa da justiça. Que o Senhor, justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que, com grande expectativa, aguardam a sua vinda. Muito obrigada. Beto, por favor, os meus queridos podem se assentar. Daqui para ti. Tudo bem, igreja? Feliz sábado. Segura aqui para mim. Vou pedir ajuda aqui dos nossos amigos adolescentes. Pode vir todos aqui para frente. Pode ficar aqui na frente. Não precisa ter vergonha, não. Pode entrar. Pode ficar aqui na frente. Vou chamar um adolescente que está ajudando ali no som, mas ele faz parte da nossa classe, o João Bladinic. Pode vir aqui, João. Irmãos, esse trimestre a gente estudou sobre o tema Liberdade Sem Limites. Estudamos algumas histórias sobre Cristo e a gente fez na classe dos adolescentes em um formato de um bate-papo. Então eles participaram, eles passaram a lição em alguns dias e eles deram respostas nas lições muito interessantes. E a gente decidiu trazer aqui na apresentação do 13º sábado para compartilhar com a igreja. E aí eu vou fazer uma pergunta da lição, praticamente, para cada adolescente. E eu peço que você preste atenção na resposta deles, tá bom? O primeiro adolescente que eu vou fazer a pergunta vai ser o Heitor. Heitor, que coisas Jesus pede que deixemos para trás hoje, a fim de segui-lo? Feliz sábado. Na minha visão, Jesus pede para que a gente possa doar nosso tempo, para que a gente consiga fazer o que Ele pede. O tempo é uma coisa muito necessária para todas as pessoas. Sem tempo a gente não consegue fazer nada. Então, na minha visão, Jesus pede nosso tempo e nossa dedicação. Sensacional, Heitor. Agora eu vou fazer a pergunta para a Nicole. Nicole, eu sei que a sua pergunta foi a mais longa, me desculpa, tá bom? Mas vamos lá. Será que um jovem totalmente submetido a Jesus pode namorar, frequentar a escola, passar tempo com os amigos, preparar-se para ir à universidade,
formar uma carreira, comprar um carro, vestir roupas da moda e trabalhar? Bom dia, feliz sábado. Eu acho que sim, porque o nosso trabalho é espalhar o evangelho o mundo afora. E como é que a gente faz isso dentro da igreja? A gente precisa socializar e mostrar o nosso bom exemplo na nossa vida. Show, Nicole. Só vai melhorando, tá? Ó, Guilherme. O Gui, o que significa ser pescadores de homens hoje? Feliz sábado. Na minha concepção, ser pescador de homens hoje em dia não mudou, porque a palavra de Deus, o pedido dele sempre foi o mesmo, trazer pessoas para o evangelho, espalhar o evangelho. Mas óbvio que você vai fazer de jeito diferente para cada pessoa, do jeito que ela precisa. Muito bom, Gui. Agora é o Davi. Davi, qual o comprometimento que Jesus espera da gente no nosso século? Feliz sábado. Tô meio gripadinho, então não se incomodem. Mas o que Deus quer que a gente faça nesse século é que a gente tenha a habilidade de espalhar e viver a verdade de Deus. Não só mostrar essa palavra para o próximo, mas conseguir, por meio dos princípios e dos ensinamentos da Bíblia, viver uma vida abençoada com Jesus. Amém. Agora eu vou para o seu xará Davi também, tá bom? Davi, vamos lá. Em sua opinião, o que significa no mundo de hoje ser totalmente submetido a Jesus? Feliz sábado. Olha, na minha opinião, ser totalmente submetido a Deus é você se entregar 100% a Ele. Você fazer tudo de acordo para a vida dele. Não, você fazer tudo de acordo dele para a nossa vida e deixar sempre Ele em primeiro lugar. Muito bom, Davi. Agora o João, sem ser o Bladinic, tá? Está com o microfone aí, né, João? Vamos lá, João Gabriel. Qual o propósito de Deus para seus filhos em todos os tempos, lugares e faixa etárias? Bom dia, igreja. Feliz sábado. O propósito de Deus para todas as pessoas, lugares ou faixa etárias era para que nós possamos espalhar o evangelho que nos foi designado. E depois de espalharmos o evangelho, nós possamos desfrutar do que Deus nos prometeu e preparou para nós no céu. Para quem quiser ter uma melhor visão do que eu falei aqui, pode ler João 14, versículo 2 e 3 aí na Bíblia de vocês, tá bom? Boa, João. Boa, João. Agora vamos para o seu xará, João Blasdnick. João, fala para a gente. Que tipo de pessoas Jesus chama para impactar o mundo com o evangelho em nossos dias? Feliz sábado, igreja. Jesus, ele chama pessoas que estejam dispostas a renegar a si mesmo e carregar a cruz dele, que estejam dispostas a se doar de coração inteiro para ele. Não só ser discípulos, mas também ser apóstolos, pessoas que estão dispostas a ouvir e a levar a mensagem também. Bem, querida igreja, a gente quis mostrar um pouco do que a gente estudou nesse trimestre. E aqui as perguntas que eles responderam foi um pouco do que a gente viu no trimestre. Se algum dia alguém da igreja quiser acompanhar a classe dos adolescentes, está plenamente convidado, que vocês viram que eles estudam. Tá bom? Que Deus abençoe. Um excelente sábado. Som. Que coisa linda ver as nossas crianças, as novas gerações, participando ativamente da adoração, do serviço cristão e compreendendo o plano que Deus tem para a vida de cada um deles. Parabéns às nossas professoras dedicadas, aos ministérios infantis, porque essa é a missão que Deus nos confiou. Nós sabemos que os nossos filhos não são o futuro da igreja, eles já são o presente e também serão o futuro. Parabéns. Que Deus abençoe a cada família desta igreja. Eu quero, nesse momento, convidar aqui a nossa irmã Valdelice. Por gentileza, irmã, pode vir aqui?
Ela é esposa do irmão Luiz. O irmão Luiz, ele tem muitas dificuldades de locomoção, de mobilidade, por isso ele também não pôde estar aqui hoje. Mas esse casal, eu os visitei há alguns dias, e eles são fiéis adventistas do sétimo dia. Eles realmente vivem o adventismo, creem na volta de Jesus, guardam o dia do Senhor, creem na salvação pela fé, toda a nossa verdade, o nosso conjunto de verdades bíblicas. E por algumas coisas que ocorreram no passado, eles acabaram sendo desligados da igreja, a princípio por desaparecimento, depois houve uma outra anotação lá, e nós estamos assim tentando ajudá-los agora. Então, o que nós podemos fazer hoje aqui é reconhecer que eles são fiéis adventistas e, através do método ou do caminho da profissão de fé, recebê-los de volta aqui na comunhão da igreja. Seria muito bom que o irmão Luiz pudesse estar aqui, mas nós temos que compreender também as limitações de mobilidade, né? Quem sabe em algum momento ele consiga, né? Nós agora temos aí um elevador que pode facilitar também, e que Deus nos abençoe. Então eu quero perguntar aqui para toda a Igreja Central de Ipuá: quantos se sentem felizes em receber de volta o casal Valdelice e Luiz como membros regulares da Igreja Central de Ipuá? Olha aí, hein? Todo mundo, viu? Vamos dar assim, um aplauso bonito, assim, ó, dessa forma aqui, ó. Aí. Irmã, seja bem-vinda de volta à comunhão da nossa igreja, a senhora e o seu esposo. Aqui é a casa de Deus, aqui é a sua casa. E juntos estaremos preparados para a volta do Senhor e seremos cidadãos do reino de Deus. Continue sendo adventista fiel, crendo, vivendo, praticando e ensinando as 28 verdades bíblicas que estão lá na palavra de Deus e que nós adventistas cremos, vivemos e praticamos. É isso que a senhora deseja, não é? Sim, sim. Quer falar alguma coisa? Quer falar? Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, por todas as maravilhas que Ele tem feito por nós, né, por Ele ter guardado a gente, né, inclusive como a gente teve aquela pandemia danada e a gente ficamos em casa e não pegando, todo mundo no nosso andar pegou o Covid, menos nós. Eu quero muito agradecer a Deus. Daí quero pedir também perdão aos irmãos, porque eu escrevi uma carta muito chata. E depois eu fiquei muito arrependida com aquilo. Eu quero que os irmãos me perdoem em nome de Jesus. Amém. Tá, e nunca mais a gente vai arredar o pé daqui da igreja. Eu sei que Deus é bom e a misericórdia de Deus dura para sempre. Amém. No final do culto, os irmãos vão dar um abraço na senhora ali, tá bom? Junto com o pregador ou com a pregadora, ok? Podemos fazer uma oração então? Podemos? Vocês ficam assentados? Querido Deus, que alegria, Senhor, que mesmo em alguns momentos na distância, temos pessoas fiéis, que te honram, que te amam, e é o caso aqui da irmã Valdelice e do irmão Luiz. Eles são fiéis adventistas, e por uns bons anos o nome deles esteve ausente do livro da igreja, e nesta manhã nós trouxemos de volta, a igreja trouxe de volta, e queremos pedir, Senhor, que eles estejam ali inscritos no livro da vida do Cordeiro, que eles possam continuar perseverando na fé, nesta jornada ao teu lado, e que eles possam triunfar quando Cristo voltar a esta terra juntamente conosco. Abençoa eles, toma a vida deles em tuas mãos, que todos os nossos pecados, Senhor, possam ser lavados pelo sangue precioso de Jesus, e que nós possamos viver sempre uma nova vida em Cristo. Abençoe a cada família desta igreja, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer uma foto aqui? Você me ajuda aqui? Quero ofertar. Quero devolver, quero
sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênçãos sem fim. Oremos. Senhor, muito obrigado por cada dízimo, cada oferta hoje recolhida. Que o Senhor possa abençoar todos os que doaram e os que não puderam dessa vez doar, Senhor. Abençoe todos aqui e que esses dízimos e ofertas cheguem ao local ao qual precisam. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Para prosseguir com o nosso momento de adoração, vamos continuar em pé para cantar o hino Meu Refúgio. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu amigo, és o meu refúgio, minha fortaleza.
fortaleza, meu socorro eterno, és meu amigo. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Amém? Podeis se assentar. Um bom sábado a todos. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta. Deus criou o ser humano e falou para que ele dominasse. Deus falou: você vai dominar sobre tudo que eu criei. Só que o ser humano um dia pecou. Então Deus tirou o domínio do homem e somente ele é o dominador de tudo. Então tudo que nós necessitamos, temos que fazer o quê? Orar e pedir a quem domina. Porque nós não dominamos mais sobre nada. Perdemos a oportunidade de dominar quando nós pecamos. Mas Deus continua dominando sobre todas as coisas. Então quando nós necessitamos, nós oramos a Deus e Ele concede o desejo do coração dEle, para que nós possamos nos organizar a nossa salvação. Eu quero agradecer a Deus, porque na segunda-feira minha sobrinha fez uma cirurgia de 8 horas, os irmãos aqui vêm orando por ela, a Kemily, ela já está em casa, ela está se recuperando, agradeço muito a Deus por isso, mas tem algumas pessoas que necessitam de oração ainda, que é o Guilherme, né, o filho do Miguel, a família Fontanese. Temos a Ayla também, que está passando todo um processo de recuperação dela, também uma criança. E tem a Lília, que vem pedindo oração pela sua família. Tem a família da Maria José, né, que está pedindo para que nós continuemos orando por ela, porque perder alguém da família é muito difícil. E eu creio que você também tem algo para pedir a Deus. Você pode tentar, você pode lutar, mas você só vai conseguir se Deus permitir, porque só Ele domina sobre todas as coisas. Eu vou convidar a Nathalie. Ela veio lá de Brás Cubas, ela vai cantar um hino aqui para nós. Se você tiver algo no seu coração, que você não consegue, você esteja lutando, que você esteja tentando, mas não conseguiu, só Deus vai conseguir fazer por você. Enquanto ela ia cantar, eu convido a você que vem aqui à frente, pois iremos fazer uma oração em prol do seu pedido. Som.
Quando eu era criança, mamãe me contou a história de uma mulher que sofria de um mal sem solução. Falavam que ela era imunda e dela ninguém tinha compaixão. Vivia como intocável e na solidão. Mas quando ela ouviu falar do homem Galileu, dos milagres que ele fizera em nome de Deus, se apertou em meio à multidão e conseguiu tocar o manto com suas mãos. Sua fé a salvou e uma nova vida começou. Às vezes eu olho pra dentro de mim e percebo que entre eu e aquela mulher não há distinção. Por pecados me tornei intocável, impuro é o meu coração. Às vezes acho que a vida não tem mais razão. O meu desejo era estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Deus foi capaz de doar a própria vida para mim salvar. Amém. Fechemos nossos olhos. Querido Jesus, obrigado porque o Senhor se faz presente nesse santo lugar. Obrigado porque o Senhor doou a sua vida para nos salvar. Vivemos num mundo cheio de pecados, cheio de ilusões. Achamos que vamos ter forças para lutar as nossas lutas, mas somos tão pequenos, tão fracos. Mas muitas vezes achamos que podemos conseguir. Mas clamamos ao Senhor, Deus Altíssimo, pois o Senhor nos criou. O Senhor nos fez, o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui para te pedir perdão pelos nossos pecados, para te pedir que o Senhor venha nos curar, que o Senhor venha curar os nossos familiares, amigos, que o Senhor venha conceder as tuas bênçãos para aquelas pessoas que estão necessitando de um trabalho, para aqueles que estão necessitando, Pai querido, de uma mudança de vida. O Senhor venha abençoar os nossos familiares. Se há algum casamento aqui que precisa do teu amor, por favor, Deus, se faça presente naquele lar.
aqui estão os teus filhos que necessitam das tuas bênçãos, das tuas mãos. Todos nós necessitamos do Senhor cada dia, Pai. Por favor, venha moldar o nosso caráter para que nós possamos um dia te agradecer pessoalmente ao Deus que nos fez, que nos trouxe aqui. Pois nesse mundo já está difícil. As coisas estão acontecendo ao nosso redor, vemos muitas coisas ruins acontecer e nós estamos ainda distraídos com as coisas deste mundo. Ó Deus, nos desperte, nos ensina a te servir. Só o Senhor é capaz de transformar a nossa vida para que nós possamos obter a salvação. Obrigado pelas bênçãos que tem derramado sobre nossas vidas a cada dia. O Senhor possa abençoar também o pregador de hoje, que ele não venha falar sobre ele, sobre suas conquistas, mas que venha falar sobre o poder do Espírito de Deus, que foi derramado na cruz do Calvário para nos salvar. Nos abençoe, é o que te pedimos, em doce nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Eu quero convidar um amigo aqui de longa data, o Leonardo Ramalho. No período que eu estava vindo para Poá, ele estava chegando lá na igreja onde meus pais congregavam, na igreja Jardim Angélica. É um prazer ter você aqui, Léo. Que Deus possa te abençoar, essa igreja de Poá, que o Espírito Santo possa te usar para que você possa falar para essa igreja o quão maravilhoso é o nosso Deus. Maravilha, obrigado pela calorosa recepção do Péricles e a da sua amada igreja de Poá. Meu nome é Leonardo, como vocês já ouviram. É um prazer estar aqui com vocês, partilhando o pão da vida. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo esteja contigo, que o Espírito Santo esteja comigo e que a palavra de Deus seja falada aqui unicamente. Vou fazer uma breve oração, fique como estás, só abaixe as frontes. Querido Deus, amado Pai, eu peço, Senhor, poder dos altos céus, que seja manifestado aqui nesse momento. Que a partir do momento, o Espírito Santo domine a minha mente e esteja com a mentalidade de cada um aqui, para que a tua palavra, unicamente o céu, fale aqui, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Embora tenhamos uma multiplicidade de textos bíblicos para ler, mas com as limitações do tempo não é possível. Eu gostaria de ler primariamente o texto que está em Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Unicamente esse texto que eu terei tempo de passar com vocês, os demais eu vou tentando citar. Na verdade, a mensagem de hoje, ela é um encadeamento de ideias, não minhas, não da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas da Palavra de Deus. Também pode ser chamado de um estudo sobre a besta do Apocalipse 13. Aliás, as bestas do Apocalipse 13. E também o capítulo 17, chegaremos até esse capítulo, claro que de maneira bem resumida e objetiva, mas iniciaremos do capítulo 12, versículo 17, que diz o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os... Gosto da participação da igreja, tá? Da congregação, tá, gente? Não repare isso. E foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem? A palavra de Deus faz questão de identificar esses restantes. Qual é a característica desse povo? Primeira, os que guardam os mandamentos de Deus e o dragão está irado com este povo, unicamente com esse povo.
E depois, o texto termina assim: e se pôs, aonde que o dragão se coloca? Aonde que ele se coloca? Em pé aonde? Na areia do mar. Aí começa o assunto do Apocalipse 13. Então vi uma besta emergir do mar. Essa besta tinha 7 cabeças, 10 chifres. Vi que uma de suas cabeças fora, mas essa ferida mortal fora, e toda a terra seguiu, toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Estamos falando de um ser poderoso, sim ou não? Um ser influente, sim ou não? Porque aqui diz que toda a terra se maravilharia e seguiria a besta. Pergunta: quem é a besta? Até aqui não se dá para identificar quem é a besta. Tem que discorrer o texto. Correto? E diz ainda: a besta era semelhante a um leopardo. Tinha pés com pés de urso. E tinha uma boca como boca de leão. E aí o texto vai discorrendo. A besta abriu a sua boca em blasfêmia contra quem? Contra Deus. E esta besta, além de blasfemar a Deus, lhe foi entregue os santos por 42 meses. É assim que o texto diz, certo? E diz ainda que esta besta teria autoridade concedida diretamente de quem? Do dragão do Apocalipse 12, que eu não tenho esse tempo de discorrer sobre esse dragão, tá, gente? Mas esse dragão tem 7 cabeças, 10 chifres. A besta tem quantas cabeças? Essa ala aqui, quantas cabeças tem a besta do Apocalipse 13? Quantos chifres tem a besta? Essa ala aqui, 10. Igualzinho o dragão vermelho. E esse dragão, ele concede poder à besta de Apocalipse 13. Depois, vai dizer assim, vai terminar o assunto da besta, número 1. Vou chamar a besta de número 1, a besta que sobe do mar. Quem leva a espada será morto a espada. Quem leva a cativeiro vá. E termina o assunto da besta que sobe do mar. Até aqui dá para você identificar que ser é este, sim ou não? Até aqui tem como termos uma ideia de quem é esse personagem aqui, sim ou não? O que a igreja me diz? É possível, sim ou não? São características suficientes para a gente identificar que poder é esse, sim ou não? Sim ou não? Ainda não. Por quê? Falta-nos informação. E eu entendi porque o irmão falou que sim, porque nós temos um histórico de estudo nesse assunto, correto? Mas vamos considerar que aqui vamos considerar que tem gente aqui, ou pelo menos fingir, não tem experiência com Bíblia. Não tem experiência com Bíblia. Esqueça tudo que você estudou. Só deixa a Bíblia falar. Só deixa a Bíblia falar, tá, gente? Deixa nosso histórico, nosso ponto de vista, deixa para lá. Vamos lá. Eu tenho que conectar esse texto com outro texto. Por quê? Porque a Bíblia diz que ela se explica dessa maneira. Um pouco aqui e um pouco a... Então, vamos aplicar esse método, correto? Vamos lá? Então, eu preciso conectar... Tem algum eletricista aqui?
Não, beleza. Eu tenho que conectar um fiozinho do Apocalipse 13 com um outro texto. Vamos a Daniel capítulo 7. Diz o seguinte, Daniel capítulo 7 começa assim: nas minhas visões da noite, vi o mar grande sendo agitado pelos 4 ventos da terra. Daniel começa o seu discurso descrevendo o teu sonho, falando de que localidade? Os 4 ventos estavam agitando o quê? O mar grande. Que interessante. E aí vai. O primeiro, aí do mar grande sobe 4 animais. O primeiro, um leão, com 2 asas nas costas. Segundo, um urso com 3 costelas na boca, e um dos seus lados levantou mais alto do que o outro. Depois, um leopardo com 4 cabeças, também 4 asas nas costas. Depois, um animal estranho, acho que no verso 8, um animal estranho sobe do mar grande. Esse animal estranho tinha 10 chifres na cabeça. Esse animal estranho tinha dentes de ferro. Esse animal estranho tinha unhas de bronze. E esse animal estranho pisava em qualquer que o sobejava. E da cabeça desse animal sai um chifre pequeno. E quando esse chifre pequeno emerge, quando esse chifre pequeno sobe, cai 3. Correto? Agora a cabeça do animal tem apenas 8. E aí diz que o chifre pequeno tinha olhos e uma boca que falava insolência. Quem pode me explicar o que significa a palavra insolência? O que é uma pessoa insolente? Arrogante, prepotente. Então a senhora está dizendo que esse chifre pequeno seria prepotente? Ok, então estamos falando de um ser altamente e orgulhoso. E aí depois vai dizer que esse chifre pequeno mudaria os tempos e a lei. Vamos lá. O que significa esses animais? E o que significa esses danados desse chifre? E especificadamente esse chifre pequeno? O que significa? Versinho 17 de Daniel 7 diz assim: os 4 animais que vistes são 4 reis. Está fácil, está difícil? A própria palavra de Deus já explicou que animais, esses 4 animais que saem do mar grande, do sonho de Daniel, são 4 reis, 4 civilizações, 4 dinastias, ponto. Precisa eu ficar, eu acho que eu precisa? Precisa da minha mentalidade? Precisa do meu ponto de vista? Não. Porque a própria palavra de Deus já me deu a interpretação. Correto? Versinho 24, vai dizer o seguinte: os 10 chifres são 10 reis. O que significa chifre, irmãos? É a opinião adventista isso? É a opinião da Conferência Geral? É a própria Bíblia que está dizendo que chifre significa reis, reinos. Conseguem contar para mim quantas cabeças tem em Daniel capítulo 7, em todos os animais? Sim ou não? Vamos contar? Conseguem me dizer? Quantas cabeças nós temos aqui em Daniel capítulo 7? Quantas? Vamos contar? O leão tem quantas cabeças? Vamos, congregação, me ajude. O leão tem quantas cabeças?
E o urso tem quantas cabeças? Não confunda com as costelas, tá? O urso tem quantas cabeças? Uma. O animal estranho tem quantas cabeças? Não confunda com os chifres, tá? Quantas cabeças tem um animal estranho? Vamos, igreja? Uma. Quantas cabeças temos até agora? Quantas cabeças tem o leopardo? 4. 4 mais 3 é quanto? Quantas cabeças nós temos em Daniel 7? 7 cabeças. Quantos chifres nós temos em Daniel 7? Quantos? Oi? Vamos, igreja, vamos lá. Quantas? 10. Depois virou 8. Mas esquece esse 8 por enquanto, tá? Mas nós temos aqui 10 chifres. Vamos comparar com Apocalipse 13. Vamos lá? A besta era semelhante ao quê? Leão? Tinha pés de? Tinha boca de? Tinha 10 chifres. Esses animais de Daniel capítulo 7, qual é a identidade deles? Aparece leão, sim ou não? Aparece urso, sim ou não? Aparece leão, sim ou não? Aparece animal com 10 chifres, sim ou não? Opa! Está parecido ou não? Apocalipse 13 e Daniel 7 estão parecidos, sim ou não? Então o que eu tenho que fazer? Estudá-los juntos. Simples assim. Agora, com essas informações, eu volto ao Apocalipse 13. Quem é a besta? A besta é um animal, sim ou não? Porque ela é leopardo, ela é urso, ela tem 10 chifres e ela tem boca de leão. Ela é o quê? Um animal. Se ela é um animal, Daniel capítulo 7 já me forneceu a informação que animal significa, então a besta é um reino, ponto. Tá fácil, tá difícil? Tá ok, tá fácil? Bom, se ela é um reino, se ela é uma civilização, quem é a besta? Precisa avançar. Aí vem a besta que sobe da terra. A besta que sobe da terra, ela é semelhante ao cordeiro, mas ela tem uma boca que fala como? Dragão. Ou seja, ela tem uma aparência de cordeiro, mas tem aparência também de dragão. A filosofia dela é dragônica. Não existe esse adjetivo, dragônica, tá, gente? Eu estou aqui inventando aqui, tá, gente? Como a língua é viva, né? Então vamos lá. Muito bem. Cordeiro na linguagem apocalíptica é uma referência direta a quem? A quem? A Cristo. Isso representa que essa besta, eu já vou destruir esse termo besta, porque a gente já resolveu a incógnita aqui, é um reino. Então, esse reino que sobe da terra, ele tem alguma ligação com o cristianismo, sim ou não? Sim. Porque ele parece cordeiro. Então, quer dizer que essa nação, ela tem proximidade, ou ela é integrante, ou foi em algum momento do cristianismo. Ponto. Mas fala com? Ou seja, a filosofia dela é satânica. Bom, vamos lá. E o texto diz que ela exerce toda a autoridade da primeira besta. A ferida mortal foi curada. Igreja, responda para mim, o que significa exercer? Realizar.
cumprir tarefa. Então, esse reino de número 2, ele cumpre a tarefa do governo. Quem é o governo aqui? A primeira ou a segunda besta? Quem é o governo? A segunda ou a primeira? Ó, a besta 2 exerce toda a autoridade da... Vocês vão me entender agora essa pergunta, tá? Continua o texto dizendo assim, ó. A besta da terra fará com que todos adorem a primeira besta. A que a ferida mortal foi curada. Quem é que tem que ser adorado? A primeira ou a segunda? A primeira. O texto diz também que será obrigatório obedecer a besta do mar. O governo é de quem aqui? Da primeira ou da segunda? Da a segunda só exerce, só faz acontecer. Ela só executa. Ela só te obriga a adorar a besta que a ferida mortal foi curada. E depois, uma marca será criada, será anexada na testa ou na mão direita. O apóstolo e profeta João não tinha conhecimento neurológico na época, tá? Porque senão estaria escrito assim: a marca da besta seria colocada no lobo frontal, ou talvez córtex pré-frontal. Esse lugarzinho aqui é responsável pela tua espiritualidade, responsável pela tua moralidade e o seu poder de decisão. Isso eu estou falando de ciência, o que a ciência descobriu até agora. Então, a marca da besta será colocada no córtex pré-frontal, no seio da sua adoração, no seio da sua moralidade e poder de decisão. Mas diz também, ou na mão, que representa economia, trabalho. Imagine que nós temos aqui o irmão Péricles. Vem só um pouquinho aqui, irmão Péricles. Imagine que irmão Péricles é riquíssimo. Amém. Que os anjos falem amém também. O irmão Péricles tem várias propriedades na Europa. Amém. Várias propriedades na África. Várias propriedades na Ásia. Amém, gente? Amém. Não, hoje não deixa ficar fraco, não. Gente. Tem várias propriedades na América. Amém. Várias. Ele tem propriedade até na Antártida e no glacial ártico. É rico ou não é? Agora é o seguinte: o cerco apertou. O Estado chega aqui, senhor Péricles. Tudo bem, senhor Péricles. Quem tem dinheiro é respeitado, gente. Quem tem dinheiro, quando entra no banco, o gerente, os olhos do gerente brilham. Brilha ou não brilha? Brilha. E aí chega aqui o Estado. Fala assim: Péricles, a gente sabe que você tem a sua religião. A gente sabe que você tem as suas práticas religiosas, só que a partir de agora vai ter uma nova ordem mundial. Como você tem muitas propriedades, é o seguinte, vai ter boicote econômico. Se você seguir o nosso sistema, ok, Péricles, pode ficar com essas coisinhas, tranquilo. Agora, se você ficar com esse negócio de religião, essas práticas, você precisa renunciar a tudo. Nessa hora, o Péricles quer ficar com os seus bens, sim ou não? Agora é o seguinte: ou perde tudo,
ou perde todas as propriedades e segue o Deus, Criador dos céus e da terra, ou ele pode ficar com tudo. Só que tem que ter o selo da besta. Nesse momento, o Péricles até vai entender que esse negócio de selo da besta é do diabo. Só que para não perder, tá bom, eu aceito. Pode sentar lá. Tem gente que vai aceitar o selo da besta por convenir. Por isso que a palavra de Deus diz que a marca é na testa ou na mão direita. Até aí você está entendendo que é uma coisa para todo mundo? Muito bem. Certamente. Termina aqui o texto, só que aí vamos fazer uma analogia aqui. Esse negócio de marca da besta aconteceu sim ou não? Todo mundo já foi obrigado a adorar a primeira besta? Sim ou não? Já apareceu isso nos jornais? Então é um evento que vai Então, se é um evento que vai acontecer, qual que é a nossa tarefinha agora? Vamos olhar para o mundo e identificar qual nação, qual reino se identifica como essa segunda besta. Sim ou não? Vamos lá? Ela tem que nascer dentro do cristianismo. Tem que ser um reino poderoso, politicamente falando, militarmente falando, economicamente falando. Tem que ser uma potência nesses três. Faz sentido eu colocar Estados Unidos da América, sim ou não? Mas por quê? Nasceu do cristianismo? Tem tradições cristãs? Sim. Opa! Fala como dragão. Fala como dragão, sim ou não? A filosofia americana é dragônica, sim ou não? Da onde que nasce as ideias? Claro, não estou falando que nasceu de lá, mas eu digo assim, a propaganda do feminismo. Da onde? Da onde que sai a ideia de que você tem que ser livre, ainda que você se apaixone por uma pessoa do mesmo sexo, mas o que vale é o amor? Da onde que é essa propaganda? Da onde? É dragônico ou não é? Já prestaram atenção na cidade de Washington? Na característica da cidade? Características inteiramente maçônicas. Todo respeito aos maçons, mas é uma filosofia ocultista. Tudo que é oculto vem de Satã. A filosofia americana é satânica, sim ou não? Opa, maravilha. Exerce influência no mundo, sim ou não? Opa, 1990, o comunismo caiu. Quem é que... A globalização, quem é que está no topo do mundo? Econômico? Estados Unidos da América. Então, eu posso dizer que a besta da terra são os americanos, sim ou não? Sim. Por quê? Faz sentido. Faz sentido histórico, faz sentido econômico, faz sentido militarmente. Olha o que os caras fizeram lá no Irã. E eu fico pensando, o que o Irã tem na cabeça de desafiar uma potência? Que Primeira Guerra Mundial, saíram-se vencedores. Segunda Guerra Mundial, saíram vencedores. Guerra Fria, saíram vencedores. Eu não estou nem doido de desafiar uma nação dessa. Só que a Bíblia diz que ela exerce toda a autoridade de um outro governo, que é maior que ela. Eita, agora complicou. Vocês conseguem ver uma nação maior do que Estados Unidos, assim, empiricamente falando? Pelo menos a propaganda que aparece nos jornais, não.
Eu preciso saber quem é essa besta do mar. Eu pulo para Apocalipse 17. Vou falar um pouquinho de Apocalipse 17, mas é o seguinte. João vê uma mulher montada numa besta. A besta tinha 7 cabeças e era vermelha. Claro que eu estou aqui generalizando, mas diz que, o texto bíblico diz que é escarlata. Mas escarlate é vermelho também, tá, né, gente? Só olha o escarlate, um vermelho para mim é a mesma coisa. É da mesma família. A besta tem 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher está sentada sobre muitas águas. E o verso 3 vai dizer assim: fui transportado em espírito para o deserto. Está lá a mulher. A mulher está nas águas e a mulher também está no deserto. O dragão está onde? Ele parou onde? Lembram? Na areia do mar. Agora esta besta escarlata, essa besta vermelha, está sobre o deserto e está sobre as muitas águas. E a mulher está sentada sobre a besta. Quem manda aqui? A mulher ou a besta? Quem aqui já montou o cavalo? Quem é mais forte, você ou o cavalo? Pode até ser o cavalo. Mas quem domina? Quem está montado no cavalo. Desde que tenha a rédea, né? Desde que tenha a rédea. Enfim. Quem manda aqui na situação? A mulher ou o animal? A mulher. Diz o seguinte: que ela estava embriagada. Verso 6. Com o sangue dos santos. Vamos só voltar em Apocalipse 13. Diz que toda a terra se maravilhou seguindo a... Só que aqui, ela está embriagada com o sangue dos santos. Isso nos dá a entender o quê? Que terá pessoas que não seguirão a besta. E estas que não seguirão a besta serão sancionados economicamente e até a tua vida perderá. Vocês estão acompanhando o negócio? Na testa desta mulher estava escrito o seu nome. Como é que era o nome dessa mulher? Babi. Opa, esse nome é forte, esse nome vai nos ajudar aqui. Se o nome dessa mulher é Babilônia, representa no mínimo que ela é o quê? Politeísta. Babilônia era politeísta, sim ou não? Muitos deuses. Mas tinha um Deus mais importante. Como é que era o nome dele? Quem lembra? Gente, eu preciso terminar. Vamos lá. Como é que é o nome desse Deus? Marduk. Você sabe como que Marduk chegou ao status de Deus principal entre os deuses? Na mitologia babilônica, diz o seguinte: Marduk lutou com uma deusa dragão, chamada Tiamat. E nessa guerra, Marduk corta Tiamat ao meio, 2 bandas. A primeira parte, Marduk cria os céus. A segunda parte, ele cria a terra. Esse nome, essa terminologia é conhecida ou não por você? Quem criou os céus e a terra na mitologia babilônica? Marduk. E esse Marduk, ele era associado a 2 coisas principais. Mas uma coisa pesava mais. Ele era o Deus do sol e o Deus das profundas águas. Mas na mitologia babilônica, o sol falava mais alto.
Quando se falava de Sol e Marduk, era a mesma coisa para a mente babilônica. Tá? Vamos lá. Apocalipse 17. Se essa mulher chama Babilônia, eu posso concluir que ela tem uma forte ligação com o Sol? Sim ou não? Porque Marduk era o deus Sol. Vamos lá. Há alguma possibilidade do Sol ser adorado hoje em dia? Sim ou não? Assim bem, digamos que alguém te pergunte, sim ou não? Humanamente falando, empiricamente falando, é possível? Como adorar o Sol? Queridos, é o seguinte. A resposta é quase não. Porque parece que isso não é possível. Mas vamos lá. Vamos procurar no... Oi? Ou é quase sim. É quase não, é quase sim. Vamos lá. Babilônia, vamos procurar isso no mundo, no espaço geográfico, sim ou não? Porque é um poder influente, correto? É um poder que abrange todo mundo. Aliás, é o governo do mundo. Posso começar da China? Vamos começar da China. A China pode ser aplicada nesse negócio? Aliás, a China tem alguma correlação com Marduk? Não falo ligação, gente, é uma ligação assim, forte, uma ligação... É que daqui a pouco vocês vão entender, tá? Esse reino... Aliás, a China... Outra coisa, a China, outra pergunta. A China tem alguma ligação com o cristianismo? Porque o diabo ele tem esse costume, ele suscita o inimigo do próprio povo de Deus. Sempre foi assim, sim ou não? Sempre foi do povo de Deus. Ele não arruma o inimigo lá fora, é daqui de dentro. Esse governo mundial, da nova ordem mundial, tem que ter tradições cristãs. Biblicamente falando, tem que ter. A China tem tradições cristãs, sim ou não? A China é um reino fragmentado, sim ou não? Fragmentado assim, ó, vários reinos, que pelo sabe ela é única, tem um governo único, certo? Se eu estiver ficando doido, falando besteira, vocês me corrigem, tá? A China é... Tem gente que pensa que vai ser. Mas ela é a economia primeira do mundo? Tem gente que acha que vai ser. Mas também tem gente que achava que Hitler ia dominar a Europa. Que o comunismo ia... Enfim, vamos lá. Uma hora vai cair. Então a China, vamos descartar a China? Vamos para a Arábia. Arábia, os árabes são poderosos, sim ou não? São ricos. Tem muita gente, porque a mulher está sentada sobre muitas águas. A mulher também está sentada no deserto. Na Arábia tem muito deserto? Tem ou não? Tem. Os árabes são politeístas? Não. Os árabes acreditam em Alá, somente Alá. Então pode ser Babilônia? Não pode. Agora sobrou a Europa. A Europa tem 3 famílias principais linguísticas. A eslava, que descende o russo, o polonês, o sérvio, o ucraniano e por aí vai. Tem as línguas românicas. Quem pode citar para mim as línguas românicas? Quem pode? Língua românica são as línguas neolatinas, tá? Português, espanhol, italiano, francês e o romeno. As línguas germânicas, que são
o alemão, o inglês, o holandês, o finlandês, sueco, o dinamarquês, está faltando mais um, norueguês, islandês. Oi? Não, a Irlanda ela ainda fala o inglês, ela não tem um. Suíça fala alemão, italiano e francês, e uma outra língua, o romanche. E falta mais um, islandês. São as línguas germânicas. Gente, eu fui pesquisar, porque eu sou meio doido com isso tudo, tá? Domingo em russo. Eu não sei se eu vou conseguir. Vocaserenha, mais ou menos isso. Significa dia do Senhor, ou dia da ressurreição. É o significado de domingo em russo. Dia da ressurreição. O polonês significa dia de descanso. Como é que é, gente? Essas línguas é muito doida. Não sei das contas, não vou saber, tá? Mas significa dia de descanso. As línguas eslavas mostram que o domingo ele é especial. Agora eu vou para as línguas latinas. Dimanche, que é francês. Dominica, que é em italiano, significa dia do Senhor. É o significado de domingo, dia do Senhor. Muito bem, mas dia de descanso, dia do Senhor, mas o que isso tem a ver com Babilônia? Agora vamos para germânicos que vão entender tudo. Vou começar do finlandês, que é sunnuntaja. Se você traduzir, dá dia do sol. Norueguês, dinamarquês e sueco é mais ou menos assim a pronúncia. Sondar. Dia do sol. Holandês. Zondar. Dia do sol. O inglês pula. Que está até no estudo, pula, tá? Sunday. Até o cachorro da casa de vocês sabe o que significa Sundays. Sim ou não? Dia do sol. E no meu amado alemão, estou aprendendo alemão, tá, gente? Heute ist Samstag. Hoje é sábado. Morgen ist Sonntag. Amanhã é domingo. Sonntag. Dia do sol. A Europa é fragmentada, sim ou não? A Europa tem ligação com o Sol, sim ou não? Eu posso entender que Babilônia está na Europa? Queridos, o reino fragmentado de Daniel, capítulo 2, o barro e o ferro. O chifre pequeno de Daniel, capítulo 7. O chifre pequeno de Daniel, capítulo 8, que nós não tivemos tempo de passar por ele. O rei do norte de Daniel, capítulo 11, que nós não passamos por ele. A besta do Apocalipse 13, a besta de número 1. E a mulher de Apocalipse 17. Representa o mesmo poder que nasce do que Cristo instituiu aqui na igreja, da igreja. O único reino de todo o nível, de toda o histórico humano que teve a ousadia de mudar os tempos, que é 360 dias para 365 dias. E o único que teve a audácia de mudar a lei dos 10 mandamentos, que o próprio Cristo, com um jovem rico, vai dizer assim, ó, se querem entrar nas mansões celestiais, guarda os mandamentos. E o jovem rico pergunta, quais? E aí Jesus responde, não matará, não roubará, que
Que lei que Jesus Cristo identifica, pelo amor de Deus? A de Êxodo capítulo 20. E lá está o 4º mandamento. Lembra-se do dia do sábado para o... Porque em 6 dias fez o Senhor Deus, os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Nas páginas de Ezequiel, capítulo 20, verso 12 e verso 20, diz que o sinal entre Deus e o seu povo é o quê? É o sábado. E existe um reino em 321, se não estou fazendo confusão, que muda o sábado para o domingo. Portanto, estou dizendo aqui para vocês que a marca de autoridade humana, a marca da besta, será simplesmente a guarda do domingo, o dia do sol, o dia de Marduk, o dia de Babilônia. Portanto, Babilônia, a besta do Apocalipse 13, é quem? O chefe da Europa. E o chefe da Europa não é o governo da Alemanha, que é a nação mais poderosa da Europa. Não é o rei da Inglaterra, não é o rei da Holanda. É literalmente o chifre pequeno, o reino pequeno. Quem é? Depois tem alguém que fala... Oi? Fala manso. É astuto, é poderoso, é um gigante que por enquanto está dormindo. E o grande conflito que muita gente diz que é um livro que só fala asneira, diz que os Estados Unidos unirão-se com os romanistas para perseguir o povo de Deus. E se você guarda sábado, você é alvo de perseguições. E termina Apocalipse 14 com as 3 mensagens angélicas. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus e a terra, que não é Marduk. E depois caiu Babilônia, o falso ensino, ao falso evangelho, caiu Babilônia, que tem dado do vinho, do furor da sua prostituição a todas as nações. Caiu, acabou. Foi desmascarado. O Deus Criador é o verdadeiro Deus. Terceira mensagem. Se alguém adora a besta ou aceita a sua marca na fronte ou na mão direita, também este beberá do vinho da fúria da cólera de Deus e não terão descanso nem de dia nem de noite. E o verso 12 termina assim, ó. Aqui está, todo mundo repita comigo que isso é importante. Aqui, vamos lá, 1, 2, 3. Aqui está a perseverança dos santos. É essa a tua função na guerra. É essa a minha função na guerra. Levantar a bandeira do Deus Criador. Por enquanto ainda não. Mas daqui a pouco você vai ter que entrar nos presídios. E você vai ver as celas se abrindo e diversos presidiários te seguindo, louvando o nome do Deus Criador. Já já você precisa entrar nos hospitais para pregar a terceira mensagem angélica. E você vai ver muita gente que está, talvez, esperando a morte se levantarem e sair seguindo você. Você quer passar por esse prazer de entrar nos hospitais e uma renca de gente, até médicos e enfermeiros te seguindo?
Já já vocês vão ter que entrar nas bocas de fumo. Já já vocês vão ter que entrar nas favelas, nas comunidades. E quanto traficante seguirá você? Louvando a Deus. Esses são os filhos de Deus, que brilharão por todo o universo. Quando você chegar no céu, quando os portões celestiais abrirem, os anjos e os seres não caídos vão dar uma salva de palma para você. Você sabe por quê? Porque você venceu a besta, o falso profeta. Porque você lutou frente a frente com a besta e não caiu. Nem Cristo estava mais no santuário, mas você ficou firme. É esta igreja que vai chegar no céu e os anjos vão aplaudir. Você quer isso para você? Você quer passar por essa experiência? Só abandonar o mundo. Deixa o mundo para lá. Deixa eu para lá. E vamos focar no Espírito de Profecia. Vamos focar na escatologia, na palavra de Deus, na lição da escola sabatina. Olhos fixos em Cristo Jesus. Olhos fixos na filosofia bíblica. E para de perder tempo com a mídia e com as coisas que não valem coisa alguma. Que Deus abençoe, queridos irmãos. Que Deus esteja com a igreja de Poá. Nos dê força, determinação e paixão pelo Evangelho. Porque nós somos o povo perseverante, que guarda os mandamentos de Deus. E temos o testemunho de Jesus. Temos o Espírito de Profecia. Só está tudo fechado, mas nós temos a orientação necessária da nossa caminhada daqui até o céu. Nesse momento, que o Senhor Deus se aposse novamente da menina Nathalie, que vai cantar um louvor, e logo após nós faremos a oração. Que Deus esteja com todos nós. Amém. Som. Se você já foi longe e acha que foi demais e carrega esse peso, mas você não aguenta mais. Se seus dias têm sido escuros e as coisas vão mal pra você, e se pessoas em quem você confiava te magoaram e deixaram uma ferida em sua alma, olhe para Cristo, Ele é a cura. Encontre o alívio e a paz em seus olhos. Ferido coração, entregue pra Jesus.
seu coração. Se você já orou muito, mas a resposta não veio, está cansado de lutar sozinho, não tem mais forças pra tentar de novo. E se o amor é apenas uma voz ecoando ao longe no vazio, e se você não sabe quanto tempo já passou e a coragem que precisa acabou, sabe, existe alguém que entende. Por todas essas lutas ele já passou. Ferido coração, entregue pra Jesus. Ainda existe solução. Ainda existe luz. Segure na sua mão, traga seu coração, traga seu coração. Amém. Ficar de pé. Querido Deus, Criador dos céus e da terra e do mar e das fontes das águas, glorificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, porque nós somos o teu povo. E temos essa tarefa de pregar as 3 mensagens aqui. Que privilégio, Senhor. Mas nos dê forças. Perdoe nossos pecados. E nos dá poder para receber a chuva serôdia daqui a pouco. Queremos ver a coroação do nosso Adão humano pelo nosso Adão principal, que é Cristo Jesus, coroando, aliás, presenciando Adão sendo coroado pelo próprio Senhor do universo, Cristo Jesus. Nós vamos assistir Adão tirando essa coroa e dizendo: eu não mereço. E toda a população salva também, removendo as tuas coroas. Nós não merecemos. Ó Deus, que coisas maravilhosas temos daqui para o futuro. Entregamos em tuas mãos. Nos ajude. Ajuda essa igreja de Poá. Ajuda a liderança. Ajuda o pastor dessa igreja a guiar esse povo para a Canaã celestial. Em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a presença de todos nesse culto. O orador estará à porta para cumprimentar. Estaremos louvando.